Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Essa foi a 12ª mensagem dada durante o tour Magia e Mistério de Cryon pelo Reino Unido. Essa mensagem foi chamada Como Avebury foi construída, e ela foi dada em Avebury, Inglaterra, no dia 17 de maio de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, estamos a céu aberto em uma área pública. No Círculo de Pedras de Avebury, na Inglaterra, é o maior círculo de pedras já descoberto no planeta. Ele foi restaurado o tanto quanto possível, ele é único, está preservado, é especial. Datando milhares e milhares de anos, é uma curiosidade. E há tantas lendas e teorias conectadas com ele. Eu darei a vocês algumas coisas para pensarem a respeito. Meus queridos, não é para mim reescrever aquilo no que vocês acreditam, mas realçar o potencial do que pode ter acontecido. Mas ao fazer isto, poderá haver alguns que se ofenderão por aquilo que eles pesquisaram fortemente e têm acreditado por muito tempo. E então eu dou estas coisas para refletirem, não como aquilo que literalmente precisa ser, mesmo que eu diga a você que foi assim. Deixe-me começar desta forma. Dependendo de com quem você fala e sua visão tendenciosa, aqueles que construíram este círculo ou eram pagãos ou elegantes. E eu dei a vocês tanta informação no passado a respeito da elegância de seus ancestrais, a respeito de quão inteligentes eles eram. Há uma tendência, mesmo para os arqueólogos e cientistas, voltarem na história, e a visão tendenciosa é essa: quanto mais atrás vocês retornam, mais estúpidos os humanos. E vocês veem isso constantemente na ideia de como vocês podem ter evoluído. Mas, meus queridos, a verdade da questão é que 5.000, 9.000 anos, vocês estão olhando para si mesmos, vocês estão olhando para a natureza humana, vocês estão olhando para vocês, com talvez apenas um pouco menos de tecnologia, ou conhecimento, ou experiência no planeta. E então, é uma celebração, meus queridos, de como isto foi construído, por que foi construído, uma celebração e uma honra aos ancestrais que estavam aqui. Deixe-me começar virando a página, como meu parceiro diz, e eu darei a vocês uma história a respeito de um outro lugar no qual eu estive, chamado Tiahuanaco. Na Bolívia, é uma escavação de 4.000 anos de idade, como eles dizem. Lentamente, eles estão descobrindo o que os antigos fizeram. E estes antigos, 4 a 5.000 anos atrás, também eram considerados pagãos, e eles também eram considerados não tão inteligentes assim. E eles escavaram em camadas e descobriram algo. E eu expliquei o que aconteceu em uma canalização muito parecida com esta, onde eu estava sentado na terra, mas nós tínhamos guias oficiais do governo ouvindo. Eles não gostaram do que eu tinha para dizer, pois isso perturbou tudo no que eles acreditavam e o caminho no qual eles estavam. Parece que eles tinham escavado e descoberto algo. Artefatos que não pertenciam ao lugar. Artefatos que predatavam tudo que eles viam. Alguns artefatos vinham do outro lado do oceano. Eles simplesmente não estavam no lugar certo. Eles pararam a escavação completamente. E eles precisaram reacessar
Quem poderia ter vivido ali? Como aquilo poderia ter acontecido? Tem aquilo sido literalmente carregado por correntes e descoberto? Porque não fazia nenhum sentido com relação ao que eles conheciam e acreditavam a respeito dessas pessoas na Bolívia, em Tiwanaku. E então eu dei a eles a resposta. E eles não acreditaram. Essas pessoas eram elegantes. Eles tinham simplesmente escavado bastante para escavar dentro de seus museus. Eles tinham um museu, meus queridos, como vocês têm museus. E eles tinham colecionado por aqueles lugares além do oceano que vieram visitá-los. Eles tinham comerciado com pessoas desconhecidas e eles tinham reunido uma coleção dessas coisas em uma câmara para ser visitada por aqueles que viviam lá. Que elegante é isto! Mas os cientistas até hoje não veem isto. Eles têm uma mente singular e linear. Quando eles encontram algo no solo, portanto, pertence a quem viveu ali. Ao invés de até mesmo pensar que talvez aqueles que viveram lá eram elegantes o bastante para construir um museu, para restaurar artefatos dos ancestrais deles ou de outra parte do planeta. Isso implora a pergunta: quais são as tendenciosidades no que vocês realmente acreditam que aconteceu nos tempos antigos? E quanto mais atrás você volta, menos vocês têm coisas para trabalhar. Mesmo aqui, é apenas uma dica da topografia do que realmente estava aqui, a não ser por apenas uma única coisa. Aqui era plano. Eu entrarei nisto em um momento. Você sabe, a visão tendenciosa desempenha um papel importante na compreensão. E a tendenciosidade de sua cultura, conforme vocês retornam e olham, distorceu muito da história, porque vocês a aplicam para si mesmos. O que é importante para vocês, que talvez não possa não ter sido importante para os antigos. Eu rio porque o que eu estou prestes a contar a vocês poderia literalmente ter acontecido. Daqui a 20 mil anos, talvez quando vocês tiverem corpos ascensos, ou tiverem ido para outros planetas, ou quem sabe o que vocês farão. Deixe-nos dizer que alguns retornarão e visitarão este lugar chamado Terra. E eles encontrarão coisas. E então, eles estabelecerão em sua mente baseado nas visões tendenciosas deles. Há um pensamento em algumas culturas de que as coisas mais elevadas que vocês encontram em uma cidade são as coisas que são mais reverenciadas e adoradas. Portanto, eles encontrarão o grande Deus do iPhone. E estabelecerão em suas mentes que este era o Deus adorado na área. Eles poderão descobrir um estádio. E fazer a pergunta: o que eles faziam lá? E o que eles estão perguntando e esperando é apenas uma resposta. Eles fizeram apenas uma coisa lá e construíram aquele maravilhoso estádio para apenas uma coisa. Eles perguntam isto aqui sem compreender a elegância que está aqui. Eles poderão até mesmo olhar para isso e em sua própria percepção dirão: bem, há muitas pessoas que sentam ao redor do campo. O que aconteceu no campo? Bem, eles não estão bem certos, mas aqueles que tinham os assentos que eram mais próximos do campo, bem embaixo, obviamente, eram camponeses que não tinham dinheiro. Porque a altura é tudo. E aqueles que estavam muito atrás, provavelmente, pagaram muito dinheiro. Porque, é claro, eles estão elevados. Percebem a tendenciosidade completamente invertida do que realmente aconteceu. Eu apenas dei estas coisas a vocês para falar a respeito deste lugar. Número 1. A tendenciosidade. Vocês olham para este lugar e vocês assumem que o que aconteceu aqui aconteceu tudo em um único mês. Sem compreender que depois que isto foi construído e gerações passaram, ele ainda era usado. Foi melhorado. Foi também alterado. Dependendo daquilo em que se acreditava no tempo, então alteravam este lugar em particular. E então, como vocês o encontram agora, pode talvez não ter sido literalmente como ele foi construído mais tarde.
Deixe-me dar-lhes uma dica de algo. É apenas uma dica de algo. Isto é Inglaterra. Há um sistema de medição muito antigo aqui, que algumas sociedades, incluindo aquela na qual meu parceiro vive, ainda usam. E se trata da base 12. Quantas polegadas em um pé? Quantos pés em uma jarda? E que tal os 16 e os 32? Pesos e equilíbrios influenciam tudo na base 12. Isso vem direto daqui, meus queridos. E muito depois de vocês terem decidido mudar isto para 10, vocês ainda revertem para 12 para fazer algumas coisas. Toda esta área foi construída na base 12. Algumas das rochas não estão aqui. E aqueles que as retiraram foram aqueles que as construíram, conforme eles mudaram as coisas, conforme eles foram. Então vocês perderam seus 144. E quando certas coisas foram cosmicamente corretas, eles se tornaram talvez sagradamente erradas. Então as coisas foram mudadas, assim como aconteceu no Egito. E então vocês não têm a história completa, vocês apenas têm a história mais recente. Mas a história completa e mesmo a mais recente são magníficas. Aqui neste lugar. Para onde eu vou a partir daqui? Agora, isso poderá muito bem ofender tantos que passaram suas vidas estudando. Aqueles que construíram isto eram muito espertos e muito elegantes. Quando vocês veem um hen, aquilo que faz do hen um hen é o fosso. E usualmente há um fosso ao redor das pedras. Isso é clássico aqui. Eu quero que vocês vejam o quão próximas estão as pedras do fosso. Precisa ser absolutamente plano. Agora, vocês talvez não vejam plano hoje devido ao que aconteceu aqui ao longo de séculos e séculos e séculos. A vila, talvez que estava aqui, ou as muitas que estavam aqui, no interim entre o tempo em que foi construído e o tempo em que o conhecimento foi perdido e depois redescoberto. Mas aqui era plano. Tão plano quanto podia ser. Precisava ser plano. Agora eu te direi por quê. Este fosso era crítico para a movimentação das pedras. E o banco ao redor dele, que é muito elevado, veio mais tarde. E agora eu direi por quê. Por ambos os motivos. Eu quero que isto faça sentido para você. De forma que você compreenda o que agora foi descoberto com os egípcios, aqueles que estão na Ilha de Páscoa, que moveram suas pedras de uma forma que era prática, elegante, incrível e muito humano. A primeira coisa que eles construíram aqui foi aquilo que vocês chamam o fosso. E precisava ser fundo. Precisava ser um fosso que sustentaria a si mesmo em água com o aquífero que está aqui, pelos anos que seriam necessários para mover as pedras para até aqui, através dos caminhos que eram canais. Procuram caminhos que hoje vocês pensam que são estradas, que eram na verdade canais. Meus queridos, eles flutuaram as pedras até aqui. E então, de forma inteligente, ao redor do montículo, cheio de água, essas pedras foram giradas com um aparato e espertamente elevadas e inclinadas no lugar certo. É por isso que elas estão tão próximas ao montículo. Eles não tiveram nenhum problema com água, meus queridos. Estava em toda parte, ainda está debaixo do solo, como vocês ouviram dos guias. Isto faz sentido para vocês? Isto é um range. E, ao invés de arrastar as pedras ou elevar as pedras, vocês fazem como alguns agora descobriram que eles fizeram no Nilo, no Egito, onde eles tinham muito mais água do que eles têm hoje. Eles os flutuaram. Novamente, procurem por caminhos que vão por longas distâncias, que seriam capazes então de apoiar isto. Um sistema de até mesmo
pedras de 100 toneladas serem movidas aqui, usando a água, através do canal, através daquilo que era o fosso. Agora, a água permaneceu como sustento, como características da água. E também separou as cerimônias aqui do povo que assistia. E você poderia dizer, espere um minuto. Que público que assistia? Aqueles que se situavam nos bancos muito altos, todo ao redor deste estádio. Este é um estádio. O que aconteceu aqui? E a resposta é tudo. Você se lembra do ensinamento que eu dei a vocês no White Horse? Qual foi o foco dos antigos? Vida, morte, ancestrais e Gaia. E neste lugar havia festivais para tudo. Havia festivais para o tempo da fertilidade. Havia festivais honrando o céu noturno. Havia festivais dados aqui na escuridão, apenas com fogo. Era belíssimo. Atraía dezenas de milhares de pessoas. É tão grande que vocês precisavam ter encontrado vilas antigas todo ao redor dele, pois isto servia a uma cidade. Isso começa a fazer sentido agora. Havia energia cósmica aqui, é claro. É claro. Só pelo fato da rede cristalina e aquilo que vocês chamam as linhas de influência, as linhas lei. Precisava haver. Mais do que eles jamais pensaram que poderia haver, estava aqui. Então, algo que me trará problemas. Vocês acreditam que essas pessoas, alguns foram chamados de aqueles da Idade da Pedra, de forma alguma, eles eram assim como vocês. Vocês dizem, bem, eles apenas estavam preocupados com essas coisas sérias. Agora eu direi algo a vocês que vocês deveriam saber. Sim, eles jogavam jogos aqui. E algumas das pedras interiores são marcas para os jogos. Será que isso é difícil demais para entender? Para humanos como vocês não são os únicos que celebravam o Criador da forma como vocês fazem, que tinham as cerimônias e honravam a morte e o nascimento. Estas pessoas realmente estavam interessadas na sabedoria de seus ancestrais, e vocês podem ver isso em cada pedra, cuidadosamente colocadas. Foi apenas mais tarde que os calendários ocorreram, e as coisas que agora vocês têm com menos pedras. Costumava haver 144. Será que isso é difícil demais de entender? Que eles seriam assim como vocês, o bastante, para querer ter diversão para a vida, espectadores assistindo a essas belas cerimônias, onde eles dançavam e cantavam e se moviam no meio destes círculos, onde as rochas estavam em plena cor. Este era o entretenimento, bem como a cerimônia e sua base espiritual. Meus queridos, muitas das rochas são espelhos celestiais do céu. O tamanho delas frequentemente espelham o brilho das estrelas. Quantos arqueólogos projetaram as estrelas neste lugar? As estrelas conforme elas ocorreram naquela época, não agora. Pois a inclinação da Terra muda. Quais são as constelações levemente, ano após ano. Há muitos que estão começando a colocar um mapa estelar em certos lugares da Terra, e eles descobrem que é ali que estavam os templos, é ali que estão as pedras. Porque isso era tudo para que eles precisavam olhar. Gaia estava sendo honrada. Tipos do ano, diferentes cerimônias. Frio e quente, chuva e lama. Havia muita água aqui. Meus queridos, essa é a verdade do círculo. Que há tanto mais elegância e bom senso do que qualquer um realmente deu crédito. Talvez chegará um tempo quando vocês não verão o grande Deus, o iPhone, e começarão a ter sentido para todos aqueles aqui como se eles fossem vocês.
E o que vocês fariam aqui? Novamente eu digo, onde estava a religião? Eu finalizo com isto. Vamos dizer que você tivesse uma máquina do tempo mágica. Vamos dizer que você tivesse uma tábua redonda. Que se isso corresponde à área. E metade da mesa estava ocupada por aqueles que construíram isso. A outra metade estava ocupada pelos cientistas de 2018. E de alguma forma, através da tela, eles pudessem conversar. E de alguma forma, através de uma tela, eles pudessem mostrar visualizações do que eles fizeram e de como era a sua cultura e no que eles acreditavam. Quando eles terminassem, aqueles em 2018 contariam tudo a respeito dos profetas, o conhecimento do Deus único, o Criador. Aqueles que os antigos falavam, no que eles acreditavam e como eles tinham cerimônias. E então a tela pararia. E todos eles voltariam para onde eles vieram. E eles falam entre eles sobre o que aconteceu. Eu direi o que aqueles daqui diriam. Eles se reuniriam e chorariam pelo futuro. Eles diriam: em que momento os seres humanos começaram a adorar humanos, ao invés da fonte criativa da Terra? E eles dizem, se esse é o nosso futuro do planeta, nós não queremos ter nada a ver com isso. Porque nós sabemos o que nós sabemos. E o céu nos diz, e o clima nos diz, e os animais nos dizem que Deus, o Criador, tem um sistema que é belo e envolve a Terra. Nós não adoramos humanos. E no futuro, de alguma forma, de alguma maneira, é isso que acontecerá. E eles dirão: obrigado, Criador, por nós vivermos neste belo tempo. Pense sobre estas coisas e as tendenciosidades e as crenças que vocês tendem a projetar sobre aqueles em tempos mais antigos, que na verdade podem ter conhecido mais do que vocês sabem hoje. E assim é.